Você quer viver um ano de 2025 extraordinário? Você quer chegar lá no final de 2025 e olhar para trás e dizer, realmente esse ano foi extraordinário, foi um ano próspero, foi um ano onde eu consegui romper muitos bloqueios emocionais, eu consegui acessar a prosperidade divina, eu consegui viver o meu propósito de vida? Pois é. Se você quer viver esse ano extraordinário, continue aqui comigo. Hoje é a nossa segunda live dos 12 dias para viver uma vida, para viver um ano extraordinário. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar com você um pouco sobre o livro de Daniel. Você que é cristã, olá Cida, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Vamos mandar aqui o aviãozinho para as nossas amigas, né? Para que elas possam estar aqui conosco, aprendendo aqui algumas chaves, né? Alguns insights, como queira chamar, tanto do livro de Daniel, porque eu estou trazendo aqui alguns ensinamentos que vêm do livro de Daniel e também da neurociência afetiva, neurociência comportamental. Bom, para você que está chegando aqui, para você que ainda não me conhece, eu sou a Maria Paiva, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta cristã, mentora comportamental, sou especialista em análise de temperamentos, desbloqueio emocional e mudança comportamental. E eu tenho trazido aqui algumas lives, né? Mas nesse finalzinho de ano, eu estava orando bastante para Deus, pedindo uma direção. Ah, também sou cristã. Se você não é cristã, não tem problema, continue aqui comigo. Continue aqui que eu tenho certeza que Deus irá falar com você, que você irá aprender para que você possa viver um ano realmente extraordinário. Bom, eu estava orando, pedindo para Deus direção, né? Porque todo final de ano, não só final de ano, mas principalmente quando vai chegando final de ano, eu começo a fazer alguns balanços, né? Algumas análises de como foi o meu ano e de como que eu quero viver, se Deus me permitir, o próximo ano. Então, desde, se não me engano, setembro, outubro, que eu estava orando para Deus, pedindo uma direção, para que eu pudesse ser um instrumento melhor para transformar vidas, para levar cura emocional para mulheres, porque o meu trabalho aqui no digital, né, o meu propósito, o meu foco aqui no digital é divulgar o meu trabalho, e o meu propósito, o meu trabalho é ajudar mulheres na cura emocional, né, ajudar mulheres a resgatar a sua identidade divina, a sua essência divina, a reconectar com seu propósito de vida. E isso acontece quando nós identificamos aquilo que nos bloqueia, quando nós reconhecemos que muitas vezes experiências do passado ainda estão interferindo na vida hoje. Nós vamos trabalhar essas feridas, vamos ressignificar essa história, mudar o comportamento, né? Através de direcionamento, para poder realmente viver o propósito para o qual Deus nos chamou com plenitude. E aí Deus vem falando muito comigo, né? Eu creio que é de Deus, porque eu fico, assisto uma pregação, assisto uma palestra, assisto lives, e aí sempre a pessoa traz ali a questão de recalcular a rota. Então eu creio que é muito importante a gente recalcular a rota, né? De tempos em tempos nós precisamos fazer alguns ajustes. Por quê? Porque esses ajustes vai permitir com que nós possamos viver verdadeiramente o propósito para o qual estamos aqui. E aí, nesse finalzinho de ano, né, eu pensei, bom, eu poderia fazer algumas lives no início de ano, geralmente eu faço isso porque eu pego férias, né, em janeiro, e aí geralmente eu trago alguns temas aqui que eu acho importante, né, que eu oro para Deus. Então eu orei para Deus, Deus me direcionou a estudar o livro de Daniel, né, a tirar alguns ensinamentos do livro de Daniel, junto com aquilo que eu tenho aprendido de neurociência afetiva, neurociência comportamental, para que possa gerar o que? Mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela vai fazer com que a gente restaure ou reconecte com o nosso propósito de vida. Bom, então vamos lá.
Ontem eu fiz a primeira live, hoje é a segunda live, então se você não assistiu ontem, vai lá que ela ainda está disponível no feed, mas não vai agora não, depois que terminar essa live. Mas logo eu vou retirá-la, porque isso faz com que as pessoas se comprometam, né? Se você realmente quer viver um ano extraordinário, você achou essa proposta do tema das lives interessante, que você possa se comprometer a estar comigo ao vivo, ou pelo menos, se você não conseguir, assistir logo em breve essa aula. Porque senão você vai deixando para depois e você não assiste, e aí fica lá, né, a sua vida muitas vezes parada, muitas vezes você precisando de um direcionamento. Então se comprometa com você mesma, se comprometa com a sua mudança, se comprometa com o seu propósito de vida. Então, dito isto, vamos lá. Então, no capítulo 2 de Daniel, né, ontem eu falei sobre que Deus deu para Daniel e para os seus companheiros inteligência, sabedoria, conhecimento da cultura local, e também ele deu a mais para Daniel o dom, ou seja, a capacidade de interpretar visões e sonhos. E aí no capítulo 2, eu não vou ler esse capítulo 2, até para deixar você um pouquinho curiosa, para que você possa pegar a sua Bíblia, se você é cristã, que você possa ler, né? Para atiçar um pouquinho aí a sua curiosidade de ler o capítulo na íntegra. Bom, então no capítulo 2 fala que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele teve alguns sonhos e esses sonhos deixou ele perturbado, né? E aí o que ele fez? Ele pediu para chamar, né, os sábios que tinha ali no reino, né, da Babilônia, pediu para chamar os sábios, os encantadores e também os caldeus, para que revelasse o sonho, para que interpretasse o sonho, né, e ele pudesse entender o que aquele sonho queria dizer. Então, ao chamar os caldeus, né, Nabucodonosor, ele pediu para que eles falassem qual foi aquele sonho, o que aquele sonho queria dizer, qual era a interpretação. Mas os caldeus falaram, bom, conte-nos para nós esse sonho. Primeiro eles queriam ouvir de Nabucodonosor qual era o sonho, para que eles pudessem trazer uma interpretação para aquele sonho. E aí, novamente, Nabucodonosor falou, vocês estão me enrolando, né? Vocês estão ganhando tempo. Revela-me qual é o sonho, fala-me do meu sonho, né? Interpreta esse sonho, eu preciso saber. E mais uma vez eles repetem, fale-me do seu sonho, né? Como que você vai adivinhar o sonho de alguém? Como que você vai revelar, interpretar o sonho de alguém se você não sabe o que aquela pessoa sonhou? Qual foi o conteúdo daquele sonho? E mesmo assim, insistindo, os caldeus não puderam revelar aquele sonho, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam qual era o sonho. Então, o que Nabucodonosor fez? Ele, né, se rebelou, ele ficou enfurecido, que ninguém sabia interpretar aquele sonho. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Feliz 2025 para você também. Fica aqui comigo, né? Que bom te ver por aqui. Bom, então Nabucodonosor ele ficou muito enfurecido e decidiu mandar matar todos os sábios, todos os caldeus, todos os encantadores, já que ninguém conseguia interpretar o seu sonho. E foi então que Daniel ouviu aquele bafafá todo, falou, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E foi conversar, né, com o rei, aliás, desculpa, com, né, o chefe ali da guarda, para tentar entender o que estava acontecendo, qual que era o decreto que o rei tinha estipulado ali, por que ele queria mandar matar todos os sábios, né, encantadores, os caldeus, o que estava acontecendo. E aí o chefe dos soldados ali, né, disse para ele o que estava acontecendo. Então Daniel disse, leve-me até o rei, que eu vou buscar interpretar esses sonhos. Só que Daniel, como nós vimos ontem, Daniel ele recebeu de Deus a inteligência, né? Ele recebeu também a sabedoria e os dons, né? A capacidade de revelar sonhos e visões. Só que Daniel, e aqui vem a nossa primeira chave da nossa live de hoje, Daniel era humilde. Então Daniel ele foi o quê? Buscar orar a Deus, buscar a presença de Deus junto com os seus companheiros.
E ele pediu, vamos orar, para que Deus possa revelar esse mistério, para que Deus possa revelar qual é a verdade escondida, né, nesse sonho, qual é a interpretação desse sonho. E é muito importante quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente compreenda que a Bíblia, ela traz muitos simbolismos, né? Tem muitos simbolismos na Bíblia que às vezes a gente lê e não entende, então a gente precisa buscar, né, a interpretação, o estudo mais aprofundado, né, outras referências para que a gente possa entender o que aqueles símbolos estão trazendo de informação, de mensagem. Então Daniel, ele foi buscar orar. Então, aqui nós temos 3 chaves nessa parte. Primeiro, Daniel buscou orar a Deus. Ele não orou sozinho, ele buscou a ajuda dos seus companheiros. Então, aqui para mim e para você, muitas vezes nós estamos com uma situação difícil na nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orar e também buscar orar com pessoas que são próximas a nós, pessoas que compartilham da nossa fé, dos nossos valores, dos nossos princípios. Segundo, Daniel tinha humildade. Ele não foi lá arrogante e falou, olha, me leva até o rei que eu vou revelar esse sonho. Eu vou interpretar esse sonho. Não, Daniel era sábio, Daniel era inteligente. Então, primeiro ele foi buscar a revelação de Deus, porque ele conhecia a soberania de Deus. Ele sabia que Deus é quem conhecia o profundo, né? O escondido e o profundo. Então, ele foi orar, ele teve humildade, ele se posicionou. Então, outra chave aqui para mim e para você, a gente precisa se posicionar diante das situações que aparecem aí na nossa vida, né? Dos desafios, das situações difíceis, porque se Daniel não tivesse se posicionado, se Daniel não tivesse buscado orar, buscado a presença de Deus e tivesse humildade de reconhecer que é Deus quem sabe o que está escondido, é Deus que revela os mistérios, Daniel poderia ser morto junto com os sábios, junto com os caldeus e com os encantadores. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele queria matar todo mundo, todos os sábios, porque já que ninguém revelava aquele sonho, já que ninguém interpretava, ele queria mandar matar. Só que Daniel, ele se posicionou para enfrentar, para lutar por aquela causa. Então aqui tem essa chave que é muito importante para mim e para você. Será que você está se posicionando para lutar por determinadas causas, por pessoas? E a gente pode pensar aqui não necessariamente como uma questão de morte, né, propriamente dita, mas muitas vezes para ajudar pessoas a viver os seus sonhos, a viver os seus projetos, né? Você que ontem eu trouxe a questão da inteligência de Daniel, Deus, ele dá inteligência. E aqui fala que Deus, ele dá inteligência, mas ele dá conhecimento para interpretar. Então, não adianta você só estudar, buscar muitos conhecimentos, se você não buscar o conhecimento vindo da parte de Deus para você entender aquelas informações que você está adquirindo. Não é só buscar informações, mas é preciso compreender o que essas informações estão trazendo. Então, Daniel, ele foi buscar em Deus a revelação daquele sonho de Nabucodonosor. Ele foi buscar em Deus o entendimento daquele sonho, mas ele se posicionou. Será que você está se posicionando diante de situações que pessoas próximas a você estão vivendo? De alguma forma para ajudá-las? Boa noite, Psi Jonatas, bem-vindo. Será que você está usando a inteligência que Deus te deu, o conhecimento que Deus te deu, para trazer entendimento, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que estão ao seu redor? Então aqui Daniel, ele vem nos ensinar que a gente precisa se posicionar, buscar a inteligência de Deus, buscar entendimento, mas colocar em ação, não ficar guardando na gaveta tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. O conhecimento, se não for colocado em prática, não adianta nada, não serve para nada. Se você está acumulando conhecimento, não está usando esse conhecimento para trazer benefícios para as pessoas ao seu redor, esse conhecimento ele é vazio. Ele não serve para nada, porque ele não está contribuindo. E aqui eu quero compartilhar a oração que Daniel fez a Deus.
né? A importância da gente orar, buscar, né, em Deus o entendimento, porque às vezes a gente tem a inteligência, mas a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, ou como a gente pode ajudar aquela pessoa que está sofrendo ali ao nosso redor. Então aqui no capítulo 2, no verso 20, Daniel orou a Deus junto com os seus companheiros e disse: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Ele é quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelastes o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então aqui está falando que Deus, ele não dá somente inteligência, ele dá também entendimento, ele dá poder. Então muitas vezes a gente precisa buscar esse poder de Deus para que a gente possa resolver situações difíceis na nossa vida, ou para a gente ajudar pessoas ao nosso redor a resolver situações difíceis. Então, o poder não é nosso, mas ele vem de Deus. Mas se eu não buscar esse poder de Deus, se eu não buscar entendimento, eu posso ler a Bíblia, eu posso ler alguns livros que eu não vou conseguir entender o que Deus está trazendo de mensagem. Eu mesma, eu tinha muitas dificuldades de compreender o que eu estava lendo na Bíblia, né? Por muito tempo eu ficava só lendo os Salmos, que eu não estava entendendo. Eu falava, eu vou ler outra parte, eu falava, não entendia nada. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar orar, eu fui também estudar, fazer cursos que me proporcionavam essa compreensão da leitura bíblica. Então, muitas vezes, a gente, em primeiro lugar, fazer como Daniel, a gente vai orar a Deus, a gente vai buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, ter humildade de reconhecer que Deus dá inteligência, Deus dá entendimento, mas eu preciso buscar. Não adianta eu só pedir para Deus, Deus me dá inteligência, Deus me dá sabedoria, mas eu não estou praticando, eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou me posicionando. Nós precisamos nos posicionar diante das situações que estão ocorrendo na nossa vida, mas em primeiro lugar, buscar em Deus o entendimento, ter humildade de reconhecer que é Deus que conhece o que está escondido. É Ele que conhece os mistérios, é Ele que conhece o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, teve muitos momentos da minha vida, na época que eu estava casada, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu buscava a Deus e pedia, Senhor, revela a tua verdade nessa situação. Porque às vezes, quando nós estamos confusas, quando nós temos bloqueios emocionais, feridas emocionais, mágoas, a gente vai interpretar de forma errada, de forma errônea, as situações que estão acontecendo ao nosso redor, que estão acontecendo com a gente. Então, quando a gente busca essa verdade, né, a verdade divina, então eu aprendi a orar quando eu estou confusa, quando eu estou em dúvida, quando tem algo que eu não estou entendendo, eu aprendi a orar e pedir para que Deus revele a verdade dele naquela situação. Porque a verdade dele não tem o que contestar. A verdade dele é a verdade. Pronto, acabou. O ano passado, eu passei por vários meses que eu sofri bastante em relação ao meu filho, né? Meu filho, ele começou a fazer estágio, né? Ele já é formado na faculdade, começou a fazer estágio e ele decidiu ficar a semana toda lá na casa do pai dele e vir somente no sábado aqui em casa. E até então a gente se via dia sim, dia não. Veio a pandemia, era eu e ele, né? Só tinha ele na minha vida. Então, eu acostumei ter a presença dele muito próxima a mim, né? E aí ele decidiu, né? Algo que foi decisão dele. E foi muito difícil para mim. Assim, por muitos momentos eu chorava, eu não dormia direito, e eu orava, e eu perguntava para Deus, eu falava, eu não tô entendendo, por que ele não quer ficar aqui comigo, por que ele quer ficar lá na casa do pai, né? Eu tô me sentindo sozinha. E foi assim um tempo de um sofrimento muito grande para mim. E eu falo que hoje eu consigo entender aquela chamada de síndrome do ninho vazio.
Hoje eu consigo entender a dor de um pai, de uma mãe, quando seu filho sai de casa, né? Quando seu filho decide, sei lá, mudar, ele não mudou, mas vem menos aqui. Então, hoje eu posso compreender a dor de uma mãe, de um pai, de alguém que teve o seu filho, quis ficar longe, né? Hoje eu posso entender, não, a síndrome do ninho vazio realmente dói. Não é só dizer, ai, meu filho foi embora, eu tô me sentindo sozinha. Dói, né? Dói mesmo. Então, por vários meses eu sofri muito com isso. E eu orava, eu pedia para Deus me dar entendimento. Eu falava, mas por que ele não quer ficar aqui? Não aconteceu nada, a gente não tinha brigado. Então, foi muito difícil para mim. Então, eu busquei em Deus para que ele me revelasse o que estava acontecendo. Hoje eu olho para essa situação e eu creio que foi um momento que Deus permitiu que acontecesse para que eu buscasse mais a Deus, para que eu fosse estudar mais a Bíblia, para que eu fosse buscar mais a presença de Deus, estar mais conectada com Ele. Então foi o que eu fiz. E é muito interessante que eu conversei com várias outras mulheres que passaram por situações e muitas delas falam, nossa, meu filho decidiu morar com o pai, eu achei foi bom, porque assim eu tive tempo para mim, eu tive tempo para me cuidar. E eu falo, nossa, acho que não deve ser normal, né? Porque para mim, eu queria que ele tivesse mais tempo aqui, eu gostaria que ele tivesse mais tempo comigo, né? Enquanto que outras mulheres, elas preferiam que o filho tivesse com o pai mesmo, para ela estar mais tempo tranquilas. Mas enfim, então isso me fez buscar mais a Deus, buscar mais a direção de Deus. E eu tive a oportunidade, o ano passado, de dar aulas na escola bíblica, né, da minha igreja, trazendo temas sobre cura emocional, cura da alma, né, cura das raízes emocionais, para que a gente possa viver mais alinhada com a vontade de Deus, viver o propósito para o qual Ele nos chamou para viver, né? Porque eu acredito que nós estamos aqui por um propósito maior. Nós não estamos aqui simplesmente a passeio, né, por acaso, aleatoriamente, para só pagar contas e somente isso, para sobreviver. Nós estamos aqui para viver o propósito, um propósito divino, um propósito maior, um propósito que é servir. E através do nosso servir, a gente vai gerar o quê? Mudança, transformação na vida de outras pessoas. Mas tudo isso vem do poder, da inteligência, da sabedoria que Deus nos dá, do entendimento, né? Então, eu estou compartilhando essa experiência que eu tive porque foi uma dor muito grande. Então, quando você estiver numa situação que você não estiver entendendo o que está acontecendo, quando você estiver vivendo um conflito muito grande, busque a Deus para que Ele te revele o que está escondido naquela situação. É muito melhor do que às vezes a gente está com uma dificuldade com uma pessoa e a gente tentar às vezes ir conversar com ela num momento que às vezes ela não está preparada ou a gente não está preparado. Às vezes a gente vai acabar brigando, vai acabar criando às vezes uma inimizade. Então quando a gente busca essa revelação vinda de Deus, vinda do alto, as coisas elas vão se mostrando, se revelando, as coisas vão se abrindo. E eu tenho aprendido muito, né, nesses tempos aí de sofrimento que eu passei, a buscar realmente a verdade divina, a buscar a direção divina, a pedir para que Deus recalcule a minha rota, para que Ele me dê a direção. E eu creio que muitos de nós começamos o nosso ano, né, eu trouxe, né, em outras lives que eu fiz, na live de ontem também, se você não assistiu, depois assista lá, falando sobre como a gente precisa buscar recalcular a nossa rota. Que não basta só virar o calendário, não adianta mudar de ano e achar ano novo, vida nova, tudo novo, se a gente não buscar renovar a nossa mente, se a gente não buscar mudar a nossa mentalidade, né, transformar a nossa mentalidade. Porque se a gente continuar a mesma pessoa, a mudança de ano vai ser só uma virada de calendário, uma mudança de calendário. Nada vai mudar na nossa vida se a gente continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Então a gente precisa recalcular a rota, renovar a nossa mente, para que a gente possa realmente viver um ano extraordinário, para que a gente possa realmente cumprir o propósito para o qual nós estamos aqui.
né? Então foi isso que Daniel fez. Ele buscou a Deus, ele buscou a revelação divina, mas ele teve humildade de reconhecer que não era ele, mas ela, a inteligência, a sabedoria vinda do Pai, vinda do alto, né? E muitas vezes a gente acha que é só a gente que fez. Ah, porque foi eu que fiz, eu transformo vidas, eu sou um instrumento divino na transformação de vidas. Eu, como terapeuta, como mentora comportamental, eu sou um instrumento de Deus na cura emocional e na mudança de comportamento para que as pessoas possam, principalmente mulheres, que eu atendo mais mulheres, para que através dessa transformação, dessa cura emocional, elas possam, né, ser desbloqueadas emocionalmente, mudar seu comportamento e reconectar com a sua essência, com a sua identidade divina, para viver o seu propósito. Porque às vezes a pessoa está buscando viver o propósito de vida dela, mas ela está presa a feridas emocionais, a bloqueios emocionais. E aí ela não consegue reconhecer o potencial que ela tem, ela não consegue reconhecer os dons, os talentos, habilidades que Deus já deu para ela. Ela não usa isso, né? Então Daniel, ele usou o que Deus deu para ele, os recursos que Deus deu para ele. Daniel usava o que a inteligência que Deus deu para ele. Ele usava o dom de revelação de sonhos e de visões que Deus deu para ele. Será que você está usando o que Deus já te deu? Será que você está colocando em prática os recursos que você já tem? Ou será que você está sempre pedindo mais para Deus, buscando mais recursos, fazendo mais cursos e mais capacitações, mas não está usando, não está praticando o que você já tem? Ontem eu falei na live, né? Deus, ele vai abrindo o caminhos conforme a gente vai dando passos. Se você não está utilizando os recursos que você tem hoje, não adianta você ficar buscando mais e mais e mais. Você vira uma obesa intelectual, uma obesa mental, um obeso intelectual. A gente precisa compartilhar aquilo que a gente já tem. Compartilha o que você já tem, usa o que você já tem. Daniel, ele usou aquilo que Deus deu para ele. Então ele foi lá, se fez humilde diante de Deus, reconheceu a soberania, a grandeza de Deus, reconheceu que vem de Deus a inteligência, que Deus dá sabedoria, que Deus dá entendimento e dá poder. Então, muitas vezes a gente precisa buscar o poder de Deus para ajudar as pessoas a resolver as suas dores emocionais, ou de acordo com o que você trabalha, de acordo com o seu servir. Porque o nosso trabalho é a nossa forma de servir ao plano divino, ao propósito divino. A gente precisa ter essa intencionalidade. Será que você tem essa intencionalidade que o seu trabalho está a serviço do reino? Não importa se você é manicure, se você é cabeleireiro, se você é psicólogo, psicanalista, terapeuta, professor, não importa o que você faça, mas que você possa ter essa intencionalidade, que o seu trabalho está a serviço do reino. E reino é onde nós estivermos, é de acordo com a intencionalidade que nós temos de contribuir para um mundo melhor. E foi o que Daniel fez. Ele usou aquilo que ele tinha, os recursos que ele tinha a serviço do reino. Então ele foi lá interpretar aquele sonho do rei Nabucodonosor. Então, para quem entrou depois aí na live, estou falando, né, de 12 dias para a gente mudar a nossa mentalidade, para reconectar, para restaurar o propósito de vida, para viver um ano extraordinário. E eu estou trazendo com base no livro de Daniel. Então hoje, a segunda live, estou falando aqui do segundo capítulo de Daniel, trazendo também da neurociência afetiva, neurociência comportamental, para que a gente possa realmente mudar a nossa mentalidade para viver o extraordinário, né, para viver um ano extraordinário. Bom, então eu não vou ler tudo aqui, mas só trazendo recortes aqui, né, de como Daniel agiu. E aí, vou trazer mais uma parte aqui. Então, essa oração que Daniel fez a Deus, eu achei muito linda, muito verdadeira, e ela traz, assim, verdades profundas para nós. Depois leia, né? Leia aqui para você entender, tá? Entender na íntegra. Bom, então, dando sequência aqui, lá no capítulo 2, verso 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel.
Então Daniel buscou em Deus o discernimento, a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve, foi lá, fez a revelação do sonho, né, em relação àquele sonho que Nabucodonosor teve, em relação a uma estátua, que parte dela era de ouro, parte era de bronze, parte era de prata e parte era de barro. E esse sonho, essa estátua, ela estava se referindo a vários impérios, vários reinos, e cada um trazia uma mensagem. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas só vou trazer aqui o que aconteceu. Nabucodonosor, ele reconheceu que o Deus que Daniel acreditava, que Daniel servia, que Daniel cria, era realmente um Deus sábio, um Deus verdadeiro. Nabucodonosor, ele se prostrou diante de Daniel, mas em relação, não a Daniel em si, mas ao Deus que estava presente na vida de Daniel. Então, Daniel, ele foi humilde, ele reconheceu que aquele prostrar do rei não era em relação a ele, mas em relação ao Deus que ele servia. Então, a gente precisa ter humildade de que muitas vezes as pessoas vão nos respeitar, elas vão reconhecer a nossa autoridade, mas essa autoridade, ela não vem só de nós, ela vem também de Deus, e principalmente vem de Deus. Porque foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos permitiu estar aqui, foi Ele que nos deu um propósito, é Ele que nos dá a direção. Então, que a gente tenha a humildade de reconhecer que quando a gente faz sucesso na vida, esse sucesso não é só nosso. Esse sucesso, ele vem da parte de Deus para nós e através de nós. Então, a gente precisa reconhecer que sozinhos, nós não somos nada. Nós precisamos ali de um suporte divino, né? De um apoio divino, do poder divino agindo na nossa vida, para que a gente possa agir na vida de outras pessoas. Então, Nabucodonosor, ele reconheceu que aqueles sábios, aqueles caldeus, aqueles encantadores que tinha ali no reino da Babilônia, eles não eram tão sábios assim, que eles não eram tão inteligentes assim, porque eles não conseguiram revelar, interpretar esse sonho que Nabucodonosor teve. Mas que Deus, o verdadeiro Deus que Daniel servia, ele conseguiu revelar para Daniel com detalhes aquele sonho do que ia acontecer futuramente. Então aqui também outra chave que eu quero trazer para você. Será que você fica buscando revelações, buscando profecias, buscando pessoas para falar para você o que vai acontecer na sua vida? Se você é cristã, busque a Deus em primeiro lugar. Não que seja errado se você receber uma profecia, tudo bem. Mas busque primeiro a Deus. Se você é cristã, não fica na dependência do direcionamento do seu pastor, da sua líder de ministério. Busque primeiro a Deus. Não que seja errado, se você estiver passando por uma situação difícil, você precisar de um direcionamento, de um aconselhamento, tudo bem. Mas não fique dependente somente disso. Porque Deus, ele quer relacionamento conosco, ele quer conexão conosco. Então a gente precisa entender que Deus, ele vai revelar muitas vezes a sua vontade, o seu plano, através de pessoas. Mas ele também vai revelar muitas vezes só a nós e ele. Se você quer revelação, quer entender o que Deus tem para sua vida, busque estudar aqui a palavra dele. Busque estudar, busque ler, busque meditar. Se você tem dificuldades, tem muitos vídeos no YouTube ensinando como você aprende a ler a Bíblia e o processo de você aprender a ler. Mas busque a ajuda do Espírito Santo para te dar entendimento de compreender o que você está lendo. Porque o Espírito Santo, ele tem várias, digamos assim, funcionalidades para nós. Ele traz consolo no momento de dor, ele traz entendimento quando nós estamos confusas, né? Quando nós não estamos conseguindo entender o que está acontecendo. Vamos dizer que o Espírito Santo, ele é multipotencial, né? Não existe esse termo na Bíblia, mas eu vou usar esse termo aqui. Ele é multipotencial, por quê? Porque ele faz várias coisas, ele nos ajuda de diversas e infinitas formas. Então não tenha medo, receio se você é cristã. Se você não é cristã, não tem problema. Continue aqui que eu creio que você vai aprender muitas coisas para que você possa viver um ano extraordinário. Mas se você não é cristã e você estiver aberta também a compreender a Bíblia, a compreender o poder do Espírito Santo, busque
Ore, esteja com seu coração sincero, aberto, fale, eu quero te conhecer. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ter o seu entendimento na minha vida, porque está acontecendo várias coisas. Então vamos buscar aprender com Daniel a ser humilde, a se posicionar, a buscar em oração o Deus que é verdadeiro, que revela o profundo e o escondido, né? Então muitas vezes a gente precisa reconhecer que sozinhas nós não vamos resolver as nossas dificuldades, né, os nossos obstáculos, mas que Deus, ele deu o quê? A sua palavra, a nossa bússola, o nosso GPS está aqui. Depois temos o Espírito Santo, que também pode nos ajudar a interpretar, a compreender ali verdades profundas que tem nos textos bíblicos. E Deus também capacitou pessoas, como eu disse, não é que é errado você buscar a orientação, o aconselhamento dos seus pastores, dos seus líderes, ou de um mentor que você confia, que esteja de acordo com seus valores e princípios, não é errado. Mas você não pode ficar dependente dessas pessoas. Busque primeiro a Deus e Ele vai te dar direções. Se for para você buscar ajuda de outra pessoa, Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar a assistir vídeos, assistir palestras, assistir lives, que vai trazer entendimento para você. Então Daniel, ele foi direto na fonte. Qual é a fonte que você tem buscado? Você quer viver um 2025 extraordinário? Aprenda a não terceirizar aquilo que é a sua responsabilidade, né? Se posicione, seja como Daniel, que se posicionou não pensando somente na vida dele, mas Daniel, ele se posicionou pensando na vida de todos os sábios, dos caldeus, dos encantadores que iriam morrer se caso ele não fosse revelar, se o sonho de Nabucodonosor não fosse revelado. Então se posicione em 2025 para que você possa viver um ano extraordinário. Busque humildade, busque orar, busque na fonte. Se você é cristã, essa é a fonte. Essa é a bússola, esse é o GPS. E além desse GPS aqui, dessa bússola, temos o Espírito Santo. Além do Espírito Santo, Deus nos direciona para pessoas, para mentores, para terapeutas, para pessoas que realmente possam também nos ajudar. Não fique querendo fazer tudo sozinha, achar que você é autossuficiente, porque Deus nos criou seres relacionais. A neurociência, ela traz vários estudos que falam sobre o pertencimento. Nós, seres humanos, nascemos biologicamente para pertencer, para conectar com outras pessoas. Então, se a gente quer viver sozinho, isolado do mundo, a gente não vai conseguir viver um ano extraordinário. A gente não vai conseguir avançar na nossa vida, porque Deus capacitou cada um com dons, habilidades e talentos muitas vezes diferentes, para que a gente possa se complementar. Tem dons e habilidades que muitas vezes eu não tenho. Eu tenho estudado muito a Bíblia, buscado estudar muito neurociência afetiva, neurociência comportamental, sobre comportamento humano no geral, sobre os traumas, né? Mas tem algumas questões, por exemplo, aqui no digital, editar um vídeo eu já tenho um pouco de dificuldade, fazer aqueles videozinhos que acaba atraindo muitas vezes a atenção das pessoas, eu já tenho essa dificuldade. Então, o que eu preciso fazer se eu quero que o meu perfil aqui ele cresça, para que eu possa alcançar mais vidas, para que o meu trabalho possa ser levado para mais pessoas? Eu preciso buscar a ajuda de quem consegue fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então essa também é uma chave para você, que se você quer viver um 2025 extraordinário, busque a ajuda de pessoas que façam aquilo que você tem dificuldades ou que você não sabe fazer. Saiba reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente não vai dar conta de fazer tudo, que a gente muitas vezes vai precisar terceirizar algumas coisas, mas não terceirize aquilo que é você que precisa fazer. Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade. E a sua responsabilidade, se você é cristã, é buscar a Deus, é ter um relacionamento com Ele, é ter intimidade com Ele. Não terceirize para o pastor orar por você. Pode pedir que ele ore, mas ore você também. Não terceirize, se você é mãe e você tem filhos pequenos, não terceirize a educação dos seus filhos para sua mãe ou para sua sogra. É sua responsabilidade como mãe educar os seus filhos, não terceirize.
Se você é esposa, não terceirize determinadas coisas do seu casamento. Tem coisas que é você que precisa fazer. Muitas vezes, muitos casamentos são destruídos, muitos filhos estão aí vivendo perdidos, mesmo dentro de casa, porque foi terceirizada a educação dos filhos para as escolas. Muitas vezes essa parte espiritual os pais terceirizam lá para os professores da escola bíblica, mas durante a semana não tem um tempo de oração com os filhos, não senta para fazer um devocional com os filhos. A gente tem que parar de terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade. Se você, se eu queremos viver um ano extraordinário, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, a gente precisa se posicionar, né? Porque se a gente não se posiciona, alguém vai escolher por nós, alguém vai tomar decisões por nós e depois a gente vai ficar aí, né, a deriva. E eu creio que não é isso que você quer e eu também não quero ficar à deriva. Eu quero trilhar o caminho para o qual Deus me chamou aqui para trilhar. Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Então Daniel, ele se posicionou, mas ele não se posicionou somente em benefício próprio. Ele pensou nos seus companheiros, ele pensou naqueles sábios, naqueles caldeus, naqueles encantadores que poderiam ser mortos porque não revelaram ali, não interpretaram o sonho de Nabucodonosor. Será que você tem se posicionado para evitar que muitas coisas ruins aconteçam com pessoas ao seu redor? Será que se você é mãe, você tem se posicionado para que seu filho não fique ali tendo influência somente da internet e sinta ali muitas vezes perdido na vida? Ou será que se você é esposa, você tem se posicionado em relação ao seu marido, assumido a sua responsabilidade naquilo que você precisa fazer, para que muitas vezes o seu relacionamento não vá se distanciando, se vá se desfazendo? Então que em 2025 você possa se posicionar, mudar a sua mentalidade para você realmente viver um ano extraordinário. Ninguém vive um ano extraordinário, um ano abençoado, um ano próspero, sem se posicionar, sem realmente assumir aquilo que a gente precisa fazer, sem buscar conhecimento, sem buscar a inteligência e aplicar. Não é só buscar conhecimento, é aplicar aquilo que você está aprendendo, é usar aquilo no seu dia a dia. Então aqui, para terminar essa parte aqui, fala que então o rei se prostrou diante de Daniel, reconhecendo que Daniel servia a um Deus realmente poderoso, a um Deus realmente sábio, que aquele Deus que Daniel servia era o Deus que era maior que todos os deuses que Nabucodonosor acreditava, que Deus era um Deus mais sábio do que qualquer sábio que tinha ali na Babilônia. Então Nabucodonosor, o que ele fez? Ele ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério que foi em relação ao sonho de Nabucodonosor. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então olha só, o posicionamento de Daniel sendo humilde, buscando a soberania de Deus, que Deus revelasse para ele aquele sonho de Nabucodonosor, fez com que Daniel recebesse ali, né, como se fosse assim, um prêmio, digamos assim. Então, muitas vezes a gente está querendo receber algo da parte de Deus ou reconhecimento das pessoas, mas a gente não se posiciona. A gente não faz a nossa parte, ou muitas vezes a gente se posiciona pensando somente em nós, olhando para o nosso próprio umbigo. Daniel não olhou para o seu próprio umbigo, ele se posicionou pensando nos seus companheiros ali e também em todos os sábios, em todos os caldeus. Será que você está se posicionando somente pensando em você? Ou será que o seu posicionamento também está sendo pensado em outras pessoas ao seu redor? A pedido de Daniel, o rei também pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei.
Então, se você realmente está buscando a direção divina, a revelação divina, o entendimento vindo da parte de Deus, você vai ser reconhecida naquilo que você fizer. Mas que o seu reconhecimento, ele não vem apenas daquilo que você faz pensando que foi você que fez sozinha, de você levar todos os créditos. Então saiba que em tudo que você fizer, se você é cristã, você precisa fazer como se fosse para Deus. Tudo que você faz, você precisa colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que Ele está sobre a sua vida, que Ele está te direcionando. Porque se você fizer pensando só no seu próprio umbigo, querendo levar os créditos somente para você mesma, o seu senso de valor, de autoridade, muitas vezes ele não vai satisfazer aquilo que você almeja. Por quê? Porque muitas vezes você está buscando para satisfazer o seu ego. Então, que em 2025 você possa buscar a Deus, buscar se posicionar, não pensando somente em você, mas pensando nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas às quais Deus te conectar, porque assim você vai ser reconhecida, Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser reconhecida, onde você vai exercer uma autoridade, mas vinda de Deus, vinda da parte de Deus, através da sua vida. Então, que em 2025, se você quer viver um ano extraordinário, você precisa reconhecer que você não está sozinha. Se você quer realmente levar a sua mensagem, quando eu falo mensagem, é o seu servir. Não importa o trabalho que você realiza, independente do que você faz, mas o seu servir, ele precisa vir com a autoridade, com direcionamento vinda do alto. Se ele tiver se você estiver nessa posição, você se colocar ali como um instrumento de Deus, se você é cristã. Se você não é cristã, não tem problema, tá? Continua aqui, continua assistindo essas lives, que eu tenho certeza que de alguma forma você vai aprender algo. E isso vai te ajudar a viver um ano extraordinário. Então, se posicione, mas se posicione não pensando somente nos seus próprios interesses, né? Deus me deu a direção de fazer essas 12 lives e o objetivo é trazer aqui chaves bíblicas, conhecimento que vem através da palavra de Deus, mas que possam ser aplicados na nossa vida, para gerar mudança de mentalidade, para gerar um posicionamento autêntico, aquele posicionamento onde eu não pense só em mim, mas eu pense também em contribuir. Qual é a sua contribuição? Você tem contribuído através do seu servir, ou você só está trabalhando pensando no dinheiro que você vai receber? Não que o dinheiro não seja importante, não que eu também não tenha que pagar as minhas contas, mas o dinheiro ele vem como uma consequência do nosso servir. Então o dinheiro ele vem como uma bonificação do nosso servir, porque quando o nosso foco ele está somente no dinheiro, vai gerar insatisfação, vai gerar desmotivação, vai gerar sentimento de, muitas vezes, fracasso. Por quê? Porque o foco é só no dinheiro. Mas quando o seu foco está no servir, em ser um instrumento divino na vida das pessoas, mesmo que você faça isso remunerada. O meu trabalho aqui, eu trabalho sendo terapeuta, sendo mentora. Eu vou ser remunerada pelo meu trabalho, mas eu preciso ter a intencionalidade de servir através do meu trabalho. Quando eu tenho essa intencionalidade, eu trabalho com muito mais satisfação, com muito mais alegria, porque eu sei que não é apenas pelo dinheiro em si. Novamente digo, o dinheiro é importante. Eu preciso dele, você precisa dele. Mas o foco principal não pode ser somente o dinheiro. O foco precisa ser: o meu trabalho está a serviço de um bem maior. O meu trabalho está a serviço de um propósito maior. E assim eu vou ter satisfação naquilo que eu faço. Eu vou reconhecer que aquilo que eu faço não é somente pensando em chegar no fim do mês, eu receber aquele dinheiro, pagar as minhas contas. Porque eu vou me sentir vazia. Eu vou me sentir ali, parece que falta algo. Quando você faz, quando você se posiciona, quando você reconhece que você está aqui a serviço de um bem maior, de um propósito maior,
do que a sua vontade de ser bem remunerada, e todo mundo quer ser bem remunerado, né? Eu sempre oro para Deus e falo, Senhor, eu sei que todos os cursos, todas as formações que o Senhor me permitiu fazer, me ajudou a levantar recursos, porque a maioria das formações que eu fiz foram muito caras, né? Custou muito, não foram gratuitas. Ela custou tanto dinheiro, né? Financeiro, quanto tempo, quanto energia, quanto dedicação. Eu sei que não foi por acaso que eu fiz todas essas formações. Eu sei que eu não tive o desejo de estudar mais e de continuar estudando, porque eu continuo estudando, à toa, só para acumular diplomas. Não foi para isso. Eu estou aqui como instrumento seu, eu quero que tudo que eu estudei possa ser para ajudar pessoas, mesmo que eu seja remunerada por isso. E eu falo para Deus, eu sou sincera com Ele, porque Ele conhece meu coração. Então eu tenho a humildade de reconhecer, falei, eu quero ser bem remunerada pelo meu trabalho. Eu quero. Eu não vou ser hipócrita de falar assim, não, eu vou fazer tudo de graça. Eu não estudei de graça, eu investi muito dinheiro para poder me capacitar. Então eu quero ser bem remunerada pelo meu trabalho como terapeuta, como mentora. Mas eu não quero buscar somente o foco nessa remuneração. O meu foco está em transformar vidas através do meu trabalho. Porque quando eu recebo um depoimento de alguém, fala, nossa Maria, a minha vida mudou. Nossa, como eu estou me sentindo bem, agora eu reconheço quem sou eu. Agora eu posso viver um casamento melhor, mais harmonioso. Agora eu estou me dando melhor com meu filho. Agora a minha vida tem mais sentido porque eu encontrei, eu identifiquei, eu reconheci qual é o propósito que Deus tem para minha vida. Então, a minha satisfação ela é imensa quando eu recebo esses depoimentos. Por questões éticas, eu não fico colocando depoimento aqui no meu Instagram. Embora, né, o marketing digital fala que a gente precisa colocar o depoimento para mostrar autoridade, né, para mostrar para as pessoas, né, que o nosso trabalho realmente tem ali transformação, mas por questões éticas eu evito de ficar colocando. Eu não acho que é isso que vai me fazer atrair mais pessoas para adquirir ali os meus processos terapêuticos, as minhas mentorias. Embora o marketing fala isso. Porque eu respeito os meus pacientes, os meus mentorados, as minhas mentoradas. Mas a gente precisa entender que não estamos aqui simplesmente pensando com foco principal no dinheiro. O dinheiro é um meio, é um caminho, é um resultado daquilo que a gente está fazendo. E quando eu comecei a ter essa mentalidade de que eu não estou aqui somente para ganhar dinheiro e pagar as minhas contas, a minha vida, a minha mentalidade, ela foi sendo transformada. Eu comecei a ver sentido na vida, a entender que a minha vida não está aqui somente para acordar, trabalhar, pagar conta, acordar, trabalhar, pagar conta. Mas eu estou aqui para servir a um bem maior. E através do meu servir, eu vou gerar transformações na vida de principalmente mulheres, porque a maioria que eu atendo são mulheres. Através do meu servir, do meu trabalho, eu vou gerar mudança de comportamento, mudança de mentalidade, cura das feridas emocionais, cura dos traumas, ajudar essas mulheres principalmente a se posicionar de forma diferente, para que elas possam viver casamentos melhores, viver melhor a sua maternidade, né? Viver o seu propósito de vida. Só que muitas vezes elas não estão vivendo porque existem muitos bloqueios emocionais, muitas feridas emocionais que estão impedindo que elas acessem o seu potencial, que elas reconheçam o seu potencial, que elas realmente reconheçam que elas estão aqui por um propósito maior, por um propósito divino. Que elas não estão aqui para ficar ali sofrendo no casamento ou vivendo uma vida sem sentido. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida sem sentido. Não acha graça na vida. Por quê? Porque ela está só vivendo para pagar contas. Vivendo um dia após o outro, não buscam um verdadeiro sentido na vida. E hoje eu posso dizer que eu encontrei o sentido da minha vida. Mas eu passei por um processo de vários anos com um vazio existencial muito grande, que eu não conseguia entender o que eu estava fazendo aqui. Porque eu carregava o que eu tinha, a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, ela não vem sozinha.
ela vem com a insegurança, ela vem com o sentimento de inadequação, ela vem com muitas vezes com medo. Então eu precisei passar por um longo processo de cura, de restauração da minha identidade, de reconhecimento da minha essência divina, de reconectar com o propósito, porque eu não sabia qual era o propósito para o qual eu estava aqui. Mas graças a Deus, buscando a Deus, fazendo terapia, fazendo mentoria, buscando o autoconhecimento, eu sempre vou falar isso, porque é algo que eu acredito, que o autoconhecimento junto com o conhecimento do alto. Se você é cristã, conhecimento do alto é o conhecimento o quê? Da palavra de Deus. Se você não é cristã, é você buscar entender qual é o propósito divino para o qual você está aqui. Então, todo esse processo me permitiu, me possibilitou essa transformação, esse encontro com o meu propósito. E hoje eu estou aqui trabalhando, né, ajudando mulheres através do meu trabalho, nessa cura emocional, nesse despertar para o propósito de suas vidas, nessa transformação da mentalidade. Mas eu só estou aqui hoje porque eu passei por esse processo. Então, qual é o processo que você já passou, que você está passando? Saiba que eu não conheço você, eu não sei da sua vida, mas saiba que Deus ele vai usar cada situação da sua vida para gerar transformação, para gerar cura, para gerar testemunho e para que você possa ser um instrumento dele na vida de outras pessoas. Nada do que a gente vive aqui é simplesmente jogado fora. Só que às vezes a gente precisa ter entendimento disso. Para que eu pudesse ter esse entendimento, demorou. Eu passei pelo processo, não é automático. E hoje, a gente está vivendo tempos, né, em que as pessoas elas querem receitinhas mágicas. Elas querem tudo muito pronto, tudo muito mastigado. Elas não querem passar pelo processo. E deixa eu te falar, a inteligência artificial ela é muito boa, a tecnologia é maravilhosa. Mas tem processos que a inteligência emocional não vai facilitar para você passar. Tem processos que a tecnologia ela não vai adiantar o seu processo. Porque Deus é um Deus de processos e todo processo ele tem um tempo. Lá em Eclesiastes mesmo diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Tudo tem o seu tempo determinado, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Tempo de juntar, tempo de espalhar. Eu não sei qual é a estação, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. Mas saiba que tudo tem o seu tempo determinado. E o que você vai fazer com esse tempo é o que muda a situação. O que fez com que mudasse a minha mentalidade foi como eu vou viver esse processo. Então, não é o que você está vivendo, é o como você vai viver o que você está vivendo. Qual é o sentido que você vai dar para isso? Qual é o aprendizado que você vai extrair dessa situação? Porque eu costumo falar que Deus, ele é um Deus criativo. Ele não desperdiça nada. Né? Tudo que acontece na nossa vida, ele vai transformar aquilo de alguma forma. Seja em recursos para a gente poder ajudar outras pessoas, seja em aprendizado, seja em conhecimento, seja em sabedoria, mas tudo ele vai transformar. Só que às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E aí, para você que entrou aqui, né, no meio da live, depois volta lá e assiste o comecinho, para você entender a mensagem toda, né? Então, se você não está entendendo o que você está vivendo hoje, se você de alguma forma se sente perdida ou está buscando a direção de Deus, a direção para sua vida, para você viver um ano extraordinário, busque sabedoria do alto. Busque o direcionamento de Deus. Peça para Deus revelar a verdade dele nessa situação que você está vivendo. Eu tenho feito muito isso na minha vida e tem me ajudado muito, porque eu sei que quem revela o escondido e o profundo é Deus. Mas eu preciso buscar essa revelação. E como cristã, onde a gente vai buscar essa revelação? Na palavra de Deus. Se você não é cristã, busque, né, o divino, né, aquilo que você acredita, né, a força divina que habita na sua vida. Né? Se você é cristã, a gente sabe que a nossa bússola, o nosso GPS está aqui. Isso não quer dizer que a gente não possa buscar outros conhecimentos. A gente pode e deve buscar. Mas em primeiro lugar, a gente deve buscar aqui.
porque Deus ele vai direcionando outros mecanismos para a gente poder, né, se capacitar, para a gente poder passar pelas situações difíceis. Ele vai, se a gente colocar mesmo a intencionalidade de querer ser transformada, de querer ser curada, de querer ser restaurada, ele vai colocar pessoas na nossa vida. E foi isso que ele fez comigo. Eu orava e buscava, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu propósito? Eu queria muito entender, eu tinha aquele desejo muito grande de saber o que eu estava fazendo aqui. E Deus, ele foi, né, trabalhando na minha vida também através de pessoas. Então, não menospreze as pessoas que Deus coloca na sua vida. Não menospreze um convite de uma live. Se você recebeu esse convite, se você está aqui, é porque algo te trouxe até aqui. Alguma palavra, alguma coisa que você está buscando, algum direcionamento. Então, não menosprezes a direção que Deus te dá. Seja através de uma pregação, através de uma live, através de uma palestra, através de uma palavra que você está ali meditando. Não menospreze os pequenos começos, porque tudo começa pequeno. Deus não dá nada grande e prontinho pra gente. Ele vai muitas vezes primeiro capacitar-nos, porque se ele der tudo prontinho, tudo redondinho, a gente não vai valorizar. Então hoje eu valorizo muito tudo que eu estudei até aqui, todos os processos que eu passei para estar aqui, porque eu era extremamente tímida, extremamente introvertida. Para eu estar aqui falando com você hoje, foi um processo longo, doloroso e olha, foi difícil. Foi muito difícil. Não vou mentir para você não, falar que foi fácil, que eu superei muito fácil, que eu peguei umas diquinhas na internet, não, foi processo. Foi muita oração, foi terapia, foi processo, foi de passinho em passinho eu enfrentando falar em público, de passinho em passinho eu me expondo, mas de uma forma segura, de uma forma com que eu não me sentisse julgada, criticada, ou que eu não me sentisse ali exposta. Deus, ele não vai fazer nada para te expor e não vai fazer nada para te envergonhar. Se ele precisar te corrigir, ele vai te corrigir no secreto. Se ele precisar chamar sua atenção, ele não vai te expor. Então, busque esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Pai que cuida, esse Pai que restaura, esse Pai que transforma. Porque assim você vai viver um 2025 extraordinário, abençoado, próspero. Mas para isso você precisa buscar de todo o seu coração. Você precisa reconhecer que o poder vem dele, que a inteligência vem dele, que a sabedoria vem dele, que a revelação, que o entendimento vem da parte dele. Então, eu quero agradecer a sua presença, que colocou o seu tempo aí, deixou as suas atividades de lado para estar aqui nessa live. E eu creio que, de alguma forma, algo que eu falei aqui vai fazer você refletir. Que algo que eu falei aqui vai fazer você repensar a sua vida, buscar essa mudança verdadeira de mentalidade, se reconectar com o seu propósito de vida, para que você viva um ano de 2025 extraordinário. E amanhã a gente vai ter a live 3, relacionada aí ao capítulo 3 do livro de Daniel. Então leia lá o livro de Daniel, porque eu tenho certeza que outras chaves, outras revelações, Deus vai trazer para você. Então tenha uma ótima noite e eu te espero amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. E se você não assistiu a primeira live, ela ainda está disponível, assista lá. Eu creio que Deus vai estar falando com você, que você vai ter alguns direcionamentos através daquela live. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.